A Lua é o satélite natural da Terra e é um dos objetos mais visíveis do nosso céu noturno. Ela exerceu fascínio sobre a humanidade ao longo da história e desempenhou um papel fundamental em várias culturas e mitologias. A Lua é muito menor do que a Terra, cerca de 1/6 do seu tamanho e apenas 1/8 de sua massa. Isso a torna o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. A superfície da Lua é coberta por uma camada de poeira e rochas, chamada regolito. Ela consiste principalmente em minerais como basalto, anortosito e brecha, que são resultado de atividades vulcânicas antigas. A Lua não possui uma atmosfera substancial. Isso significa que não há oxigênio para sustentar a vida como na Terra, nenhuma camada para proteger a superfície lunar das radiações solares. A Lua passa por diferentes fases durante um ciclo lunar, incluindo a Lua cheia, meia-lua e Lua nova. Isso é causado pela posição relativa da Lua, da Terra e do Sol. A gravidade na superfície lunar é cerca de 1/6 da gravidade da Terra, o que significa que os objetos pesam menos na Lua e que a caminhada na Lua é muito mais diferente do que a caminhada na Terra. A presença de oxigênio na Lua é um fenômeno intrigante, que desafia a ideia tradicional de que a Lua é completamente desprovida de atmosfera e recursos atmosféricos, como oxigênio. A origem do oxigênio na Lua se deve à irradiação solar, que é uma das principais fontes de oxigênio na Lua. Os átomos de oxigênio na forma de íons são gerados quando partículas carregadas do vento solar atingem a superfície lunar. Esses íons de oxigênio são, então, incorporados na região próxima à superfície lunar. Outra fonte de oxigênio na Lua é a liberação de oxigênio a partir de minerais lunares, como o óxido de ferro. Quando esses minerais são aquecidos ou expostos à radiação solar intensa, podem liberar oxigênio na forma de íons de oxigênio. Também temos a colisão de micrometeoritos com a superfície lunar, que também podem liberar oxigênio ligado a minerais. Esses impactos liberam vapor de oxigênio no regolito lunar. Para completar, a Lua tem depósitos de gelo de água. Embora não se refira diretamente ao oxigênio, a presença de depósitos de gelo de água nas regiões polares da Lua é uma descoberta significativa. A água contém oxigênio, e a existência desses depósitos de gelo podem fornecer uma fonte adicional de oxigênio, bem como recursos hídricos valiosos para futuras missões lunares. É importante ressaltar que a quantidade de oxigênio na Lua é extremamente limitada e não é suficiente para sustentar a vida humana. No entanto, esses vestígios de oxigênio têm implicações interessantes para a exploração lunar e podem ser explorados para futuras missões espaciais, ajudando a reduzir a necessidade de transportar grandes quantidades de oxigênios da Terra. A formação de óxido de ferro, comumente conhecida como ferrugem, é um processo químico que ocorre quando o ferro entra em contato com o oxigênio e a umidade. Esse processo é uma reação de oxidação que leva à transformação do ferro metálico em óxido de ferro, geralmente na forma de ferrugem vermelha ou marrom. A água é um componente crítico nessa reação, pois atua como um agente que ajuda a transportar o oxigênio até o metal de ferro. A presença de oxigênio é essencial para oxidar o ferro, e a água fornece o meio no qual essa reação pode ocorrer. A formação da ferrugem é um processo natural e inevitável quando o ferro está exposto à umidade e ao ar. No entanto, a velocidade da formação da ferrugem pode variar dependendo das condições ambientais. Superfícies metálicas podem ser revestidas com produtos químicos, protetores ou pinturas para evitar ou retardar a formação de ferrugem. A formação de óxido de ferro não é um processo comum devido à falta de atmosfera e água líquida. No entanto, a pesquisa sobre a presença de óxido de ferro na Lua levanta questões interessantes sobre como esse processo químico pode ocorrer dentro de um ambiente tão diferente do nosso planeta. A descoberta da presença de óxido de ferro, o principal componente da ferrugem na Lua, foi uma revelação intrigante para a comunidade científica. Essa descoberta não apenas desafiou a noção convencional de que a Lua é um ambiente desprovido de oxigênio atmosférico e umidade, mas também levantou questões sobre como o processo de formação de ferrugem pode ocorrer em um ambiente tão hostil e inóspito. Os dados que revelaram vestígios de óxido de ferro na Lua foram coletados por várias missões espaciais, incluindo a sonda Chandrayaan-1 da Índia e a sonda lunar da NASA, que analisaram a composição da superfície lunar usando espectrômetros. Esses instrumentos detectaram a presença de ferrugem em regiões específicas da Lua, especialmente nas áreas polares. Uma das teorias para explicar a presença de óxido de ferro na Lua sugere que o vento solar, que consiste em partículas carregadas provenientes do Sol, pode estar desempenhando um papel na oxidação do ferro da Lua. As partículas do vento solar contêm íons de oxigênio, que podem reagir com o ferro da superfície lunar quando colidem com ela. Pesquisas e estudos recentes sobre a presença de ferrugem na Lua têm sido fundamental para ampliar nosso entendimento desse fenômeno intrigante. Cientistas e pesquisadores estão utilizando dados de missões espaciais e tecnologias avançadas para investigar a origem, distribuição e implicações desse óxido de ferro lunar. Uma das áreas de foco tem sido a análise detalhada de amostras lunares coletadas pelas missões Apollo da NASA nas décadas de
1960 e 1970. Novas técnicas de análise estão permitindo aos cientistas estudar essas amostras com maior precisão, buscando pistas sobre a presença de óxido de ferro e como ela pode ter se formado ao longo do tempo. Além disso, as missões contemporâneas à Lua, como a Chang'e 4 da China e a Artemis da NASA, estão equipadas com instrumentos de análise que podem fornecer dados mais detalhados sobre a composição da superfície lunar. Essas missões estão coletando informações vitais que contribuirão para nosso entendimento sobre a presença de óxido de ferro. As pesquisas recentes também estão explorando as implicações dessa descoberta para futuras missões humanas na Lua. A possibilidade de utilizar recursos locais como o óxido de ferro pode ser crucial para a sustentabilidade de bases lunares e missões espaciais de longa duração. Em resumo, as pesquisas de estudos recentes sobre a presença de óxido de ferro na Lua estão avançando rapidamente, lançando luz sobre esse fenômeno intrigante e suas implicações para a exploração espacial futura. À medida que novas missões e tecnologias continuam a ser desenvolvidas, podemos esperar aprender ainda mais sobre esse aspecto único da superfície lunar. As explicações científicas da presença de ferrugem na Lua estão relacionadas a processos complexos que envolvem a interação do ferro lunar com o ambiente espacial. Uma das principais teorias que os cientistas consideram é a influência do vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas, principalmente de prótons e elétrons, que são emitidas pelo Sol. Essas partículas carregadas viajam pelo espaço interplanetário a altas velocidades e afetam os objetos que encontram em seu caminho. Na Lua, o vento solar pode ser um fator-chave na oxidação do ferro. Quando as partículas do vento solar colidem com a superfície lunar, elas podem causar uma série de reações químicas. Essas reações podem levar à liberação de átomos de oxigênio na superfície lunar e sua subsequente reação com o ferro para formar óxido de ferro, ou seja, a ferrugem. A descoberta da presença de ferrugem na Lua é relevante e impactante do ponto de vista científico. Ela desafia as noções convencionais sobre a composição lunar, abrindo novos caminhos de pesquisas para entender a história da Lua e os processos químicos em ambientes espaciais hostis. Além disso, essa descoberta tem implicações práticas para futuras missões na exploração lunar, onde a utilização de recursos locais como o ferro lunar pode desempenhar um papel fundamental na sustentabilidade e no sucesso das missões espaciais. Essa descoberta expande nossos conhecimentos sobre a Lua e o espaço, trazendo benefícios tanto científicos quanto práticos para a exploração espacial futura. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Até a próxima. Tchau!